Depois da noite de chuva, a diversidade de cores do amanhecer. A cama de nuvens ainda é intensa no céu de Socorro, a cerca de 130 quilômetros da capital paulista. A paisagem rural é revelada aos poucos. Morros cobertos de pastagens para o gado, outros pela Mata Atlântica. Aqui fica a sede da Associação Copaíba, que trabalha com restauração florestal. É uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Há 23 anos, as irmãs Flávia e Ana Paula Balderi, biólogas, se uniram a 2 jovens num sonho: mudar as paisagens de 19 municípios do leste de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Olá! Hoje no Repórter Eco, você vai conhecer o projeto de restauração da Mata Atlântica, escolhido pela ONU como uma das iniciativas de referência na recuperação do meio ambiente. E veja também: estudo comprova que as terras indígenas e as unidades de conservação federal são muito importantes para proteger as populações de onças pintadas. Indígenas e ribeirinhos apresentam ao IBAMA proposta para regular a água da usina de Belo Monte e garantir a vida no Rio Xingu. Pesquisadores brasileiros divulgam um relatório com 10 áreas protegidas que devem ser prioridade para garantir a sobrevivência das onças pintadas. Os territórios indígenas são santuários de conservação desses animais. Na maior planície alagável do planeta, na savana mais rica do mundo, o Cerrado, na mata com nome de oceano, todos os cantos do Brasil já foram lar para a onça pintada. A dona das matas, dos campos, está cada vez mais perto das cidades, está cada vez menos em seu habitat natural. Insistem em sobreviver as onças pintadas. O Brasil tem sim a maior população de onças pintadas do planeta, especialmente na Amazônia e Pantanal, onde fica a maior densidade. Pesquisadores brasileiros analisaram as ameaças às onças pintadas em 447 áreas protegidas dentro do bioma amazônico. Investigaram mais de 1.700.000 quilômetros quadrados de florestas, o que representa 41,7% da Amazônia brasileira. As nossas modelagens indicam que essas 447 áreas protegidas têm potencial de manter pelo menos 26.680 onças. Esse é um número muito maior que em vários dos países que ainda mantêm populações de onças. Da área avaliada pelos cientistas, as terras indígenas cobrem mais de 1.120.000 quilômetros quadrados. Mais de 63% das onças pintadas encontram abrigo e alimento em 330 reservas indígenas da Amazônia. A conclusão principal desse estudo é que os territórios indígenas são verdadeiros santuários para a conservação de onças pintadas. Além disso, que as unidades de conservação federais têm um papel extremamente importante para manter a maior população de onças pintadas do planeta. O estudo Ameaças Antropogênicas Iminentes e Priorização de Áreas Protegidas para Onças Pintadas na Amazônia Brasileira foi publicado pela revista Communications Biology. E agora chama a atenção do mundo para a conservação do felino, já extinto em El Salvador e no Uruguai. O Brasil é uma referência mundial em produção de ciência para a conservação da biodiversidade. O relatório identificou 10 principais áreas protegidas que deveriam ser priorizadas com urgência para a proteção da onça pintada.
O Brasil tem a maior população conhecida de onças pintadas do mundo. E mesmo assim, elas se encontram ameaçadas de extinção. Já desapareceram nos pampas do sul do país e têm sua vida em risco em todos os outros biomas por conta do desmatamento e da caça ilegal. Existe o abate ilegal, existe a caça ilegal e a gente tem se deparado com outro problema agora mais recente, que é o tráfico internacional de partes de grandes felinos. O maior felino das Américas é considerado pela ciência como espécie guarda-chuva, ou seja, se as onças são protegidas, garantem também a conservação de todos os outros animais que estão no mesmo ambiente. Proteger a onça pintada significa proteger a biodiversidade, porque ela, como predador de topo de cadeia, ela só se mantém em ambientes equilibrados. Então, protegê-la protege não só as riquezas naturais, como também os povos que vivem lá e que dependem de caça, que também são as presas da onça pintada. Os cientistas alertam que, para assegurar a sobrevivência das onças pintadas que ainda resistem nas matas, nos rios, o caminho é manter a floresta de pé. O papel dos territórios indígenas e dos povos que lá habitam é primordial para a conservação da biodiversidade. Essas áreas já são comprovadamente as mais efetivas na conservação de recursos naturais, porque seus habitantes lá estão e a eles a natureza é muito cara, porque é parte do seu modo de vida. Vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. Em rara aparição, a aurora boreal é vista no céu em cidades do sul da Inglaterra. O evento luminoso é resultado das partículas emitidas pela erupção solar, que interagem com a atmosfera terrestre. Em discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, Suíça, o ministro Silvio Almeida disse que os assassinos de Marielle Franco e Anderson Gomes e também de Bruno Pereira e Dom Phillips não ficarão impunes. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania mencionou ainda a situação dramática do povo Yanomami e garantiu que o governo federal vai restaurar a dignidade dos indígenas e o domínio sobre seus territórios. O assessor especial do governo americano para assuntos ligados à emergência climática, John Kerry, se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Kerry reafirmou o compromisso do governo Joe Biden com o Fundo Amazônia, mas não definiu o valor de um novo investimento. A Europa sofre com um inverno atípico. Mais um alerta para os impactos da crise climática mundial. Os britânicos já racionam frutas, legumes e verduras. E um dos cartões postais da Itália foi afetado. Eles são a principal razão de Veneza atrair milhões de turistas todos os anos. E por muitas vezes, os problemas da chamada cidade flutuante foram os alagamentos. Mas hoje, os belos canais de Veneza estão assim, quase sem água. O romantismo de um passeio de gôndola encalhou. E outras embarcações, como táxis e ambulâncias, também são afetadas pelo fenômeno. Um dos motivos é a falta de chuvas. Já são semanas de um inverno muito seco no norte da Itália. E os Alpes, que alimentam os rios italianos, receberam menos da metade da neve prevista nesta estação. O Rio Pó, o mais longo da Itália, está com 60% menos água do que o normal para essa época do ano. Já aqui no Reino Unido, é um outro tipo de canal que apresenta problemas, o da distribuição de frutas, legumes e verduras. Como no inverno quase a totalidade desses produtos acaba sendo importada, o clima que afeta as colheitas de longe impacta o consumidor daqui. Uma frente fria prejudicou as plantações no sul da Espanha e as enchentes afetaram o envio dos produtos vindos do Marrocos. Com isso, a disponibilidade desses produtos caiu entre 30% e 40%. Faltam alface, pepino, pimentão, tomate e frutas cítricas. Os supermercados tiveram que impor limites para a compra desses itens. É o jeito de fazer com que todo mundo tenha pelo menos um pouco desses produtos na hora das refeições. Logo mais, aqui no Repórter Eco.
Projeto de indígenas e ribeirinhos apresentado ao IBAMA tenta reduzir o impacto da usina de Belo Monte para garantir a vida no Rio Xingu. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, analisa uma proposta para manter vivo o Rio Xingu. O projeto, apresentado por indígenas e comunidades ribeirinhas, tenta definir a quantidade de água liberada pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e garantir a reprodução dos peixes. De um lado, a necessidade de gerar energia. Do outro, os efeitos devastadores provocados pela construção de uma grande hidrelétrica. A polêmica em torno da usina de Belo Monte, no Pará, é quase tão antiga quanto seu projeto original. Concebido em meados dos anos 1970, se baseava na premissa de gerar a maior quantidade possível de energia, mesmo sob incalculáveis danos socioambientais. O principal impacto hoje é a redução da vazão do Rio Xingu, né, e, consequentemente, o não alagamento das áreas de reprodução migratória dos peixes. Então, você tem uma diminuição desse processo reprodutivo e de processos alimentares associados às florestas aluviais e ao regime de enchente, cheia, vazão e seca, né? E todos esses processos ecossistêmicos têm sofrido bastante com a proposta e com o modo de funcionamento de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. Atualmente, Belo Monte opera com o chamado hidrograma de consenso, que estabelece a quantidade de água liberada para a Volta Grande do Xingu de acordo com a necessidade de produção de energia. Um dos principais problemas que a gente tem enfrentado muito é justamente a questão do hidrograma de consenso, né? E eles falam que a quantidade de vazão de água, né, que passa para a Volta Grande, que não é a água não é suficiente e a água não é passada para a Volta Grande no tempo certo. Então, uma das dificuldades que a gente vem enfrentando é para que a gente mude esse hidrograma de consenso que a gente está lutando hoje, né? O fluxo de água controlado pela usina é motivo de disputa judicial. Pouca água significa não assegurar condições mínimas para a reprodução dos peixes e a sobrevivência de quem vive na região. Para tentar garantir a vida no Xingu, indígenas da etnia Juruna, em parceria com pesquisadores de diferentes universidades brasileiras, apresentaram ao IBAMA uma proposta baseada em dados coletados durante 8 anos de monitoramento independente. O projeto Hidrograma Piracema utiliza critérios ecológicos para definir o fluxo de água necessário em cada período do ano, respeitando características de espécies e ecossistemas. Nós fizemos um movimento de escrever um relatório nosso, né, com os pesquisadores locais e com os pesquisadores da rede do Observatório da Volta Grande do Xingu, e a gente protocolou isso no IBAMA, né, dentro do processo de licenciamento. Então, esse documento já está para análise, que deve ser considerado para análise de renovação da licença de operação, principalmente com relação às condições de vida na Volta Grande do Xingu, né, que é uma área de influência direta do empreendimento. Foi quando a gente começou, em 2017, se não estou enganado, a gente começou a fazer o monitoramento das Piracema, colocando a régua nas Piracema, a gente sabia o quanto de água estava entrando nessas Piracema. Aí a gente começou a perceber que não estava tendo reprodução, porque a água que chegava na Piracema chegava no período errado, que agora com a barragem, né, chega em abril. E o ideal não, o que tem que acontecer é que essa água comece a chegar em novembro, para que tenha reprodução nessas Piracema.
O hidrograma Piracema pretende trazer de volta as populações de espécies de peixes para os trechos de rio abaixo da barragem e assim fortalecer os ecossistemas aquáticos e terrestres, já que as florestas também dependem do fluxo de água para manter a vegetação. Mas, acima de tudo, a ideia é devolver aos povos da região o direito de viver as suas culturas milenares. As pessoas, da região da Volta Grande do Xingu, elas defendem o rio e elas dizem que o rio é como seu pai e sua mãe. Elas têm uma relação com o rio que não é da ordem de um recurso natural, né? É da ordem de uma relação íntima de compartilhamento da vida mesmo, cotidiana, do crescimento dos filhos, dos corpos, dos conhecimentos mesmo tradicionais de pesca, caça, mergulho, né? Estamos falando de um povo canoeiro, um povo que é do rio, que tem técnicas muito sofisticadas de mergulho e uma relação mesmo de pertença com esse rio, de copertencimento com as águas do rio Xingu. Se a gente conseguir implementar o hidrograma Piracema, a nossa próxima luta é continuar buscando recursos para que esse monitoramento nunca pare. Então, a gente pretende continuar ele por vários anos, até, se for possível, enquanto existir vida na Volta Grande do nosso povo, a gente vai continuar lutando pela Volta Grande, né? A seguir, aqui no Repórter Eco. Trabalho de restauração da Mata Atlântica, feito pela Associação Copaíba, é uma das 10 iniciativas selecionadas pela ONU como referência de recuperação ambiental no mundo. A restauração da Mata Atlântica, um dos biomas mais ameaçados do planeta, traz de volta a água e a vida. O trabalho da Associação Copaíba é uma das 10 iniciativas escolhidas pela ONU entre as mais relevantes do mundo para a proteção ambiental. Depois da noite de chuva, a diversidade de cores do amanhecer. A cama de nuvens ainda é intensa no céu de Socorro, a cerca de 130 quilômetros da capital paulista. A paisagem rural é revelada aos poucos. Morros cobertos de pastagens para o gado, outros pela Mata Atlântica. Aqui fica a sede da Associação Copaíba, que trabalha com restauração florestal. É uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Há 23 anos, as irmãs Flávia e Ana Paula Balderi, biólogas, se uniram a 2 jovens num sonho: mudar as paisagens de 19 municípios do leste de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Justamente porque o Rio do Peixe, que corta o município de Socorro, está muito presente nas nossas vidas. E ele está sempre de uma cor barrenta. E aí o sonho de mudar a cor do rio, de ver o rio com águas transparentes, nos mobilizou para começar a plantar árvores, fazer restauração florestal e chegar até onde a gente chegou. A gente vem há décadas, né, tendo essa destruição da mata ciliar, principalmente das nascentes. E essas nascentes elas estão totalmente desprotegidas e degradadas. E a restauração ela vem para complementar essa formação dessas novas florestas e aumentar e melhorar a qualidade de água para a população. As mãos de Madalena Oliveira geram vida. Quando criança, ela já conhecia as árvores nativas, das quais coleta sementes para produzir mudas no viveiro da associação. Aroeira-pimenta, conhecida como pimenta rosa, capixingui, araribá, embaúba branca, mamãozinho do mato. Pelo menos 130 espécies são multiplicadas aqui. Meu pai plantava café, milho, feijão. Ele falava, se a gente tirar a mata, não vai ter água.
Agora você é nova, mas daqui mais para frente, quando você tiver uns 50, 60 anos, você vai ver que não vai ter água se a gente começar a tirar. A gente se preocupa muito com a biodiversidade, para manter a diversidade genética também dessas espécies, né, das árvores. Então essas espécies elas são coletadas, a gente não retira totalmente as sementes das árvores, no máximo 20% ou 10%. Atenção e delicadeza estão em todas as etapas, na preparação do substrato que vai nutrir as pequenas plantas e dos chamados rocamboles, estes pacotes de mudas diversas. Na sementeira estão os exemplares da cabreúva vermelha, que nascem das sementes recobertas por esta leve película que permite a dispersão pelo vento. As raízes são ajeitadas na vertical para garantir o crescimento. Nas estufas, as mudas recebem muita água e pouca luz. Depois, aumenta a exposição à luz solar até chegar na última fase do plantio. Ao ar livre, elas suportam as variações do tempo, como a chuva que no verão chega a qualquer momento. A gente já plantou mais de 800 mil árvores. Essas áreas abrangem aí cerca de 600 hectares. Isso aí equivale a cerca de 600 campos de futebol oficial. Mas perto da degradação que a gente tem nessa região que a gente atua, que nós estamos falando do sul de Minas e leste do estado de São Paulo, acaba sendo pequeno. A recuperação das bacias hidrográficas dos rios do Peixe e Camanducaia envolve atividades complementares. Educação ambiental, políticas públicas, produção de mudas nativas da Mata Atlântica e a restauração florestal, que é a transformação de áreas degradadas em novas florestas. O pequeno meliponário, com espécies de abelhas nativas sem ferrão, como a uruçu amarela, serve à educação ambiental. O nosso objetivo é reconectar as pessoas com a natureza e oferecer para elas, instrumentos, conhecimentos para que elas possam mudar suas atitudes e formar uma geração restauradora dos ecossistemas. Para sensibilizar cidadãos e governos para a necessidade de recuperar os ecossistemas no planeta, a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou a Década da Restauração, que vai até 2030. E a revista científica Nature lançou um estudo que indica que a Mata Atlântica é um dos biomas prioritários no mundo. Imagine se 15% das áreas degradadas forem transformadas em florestas. Isso pode evitar a extinção de 60% das espécies e retirar da atmosfera 30% do gás poluente dióxido de carbono, o que ajuda no combate às mudanças climáticas. A ONU reconheceu a restauração da Mata Atlântica como uma das 10 iniciativas mais relevantes do mundo. A indicação para o prêmio foi feita pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, do qual a iniciativa da Associação Copaíba faz parte, e pela Rede Trinacional de Restauração, integrada também por organizações da Argentina e Paraguai, além do Brasil, que concentra 90% do bioma. Isso traz mais luz para a restauração florestal, para a restauração de ecossistemas e também oportunidades para conseguir novos investimentos e, consequentemente, ampliar a escala da restauração. A parceria com proprietários de terras como o seu Samuca, 82 anos, garante a restauração. No sítio, onde aluga tanques para a criação de peixes, ele reflorestou esta área para recobrir o Morro de Mata Atlântica. Gostou tanto que o plantio de nativas vai se multiplicar. Sempre gostei de planta e com essa seca, as águas diminuindo, o pessoal estragando, falei, vou fazer diferente. É a segunda vez que Sinara Oliveira se associa à Copaíba para receber mudas, sem pagar nada, e assistência da equipe técnica. O compromisso dela é cuidar do plantio para que as árvores prosperem. Elas vão ajudar a formar um corredor ecológico, uma linha de árvores que vai se unir às que já existem na área para trazer de volta nascentes de água e para abrigar animais silvestres. Isso traz vida, né? Porque natureza é vida, nós somos natureza
E é muito importante que as pessoas entendam isso. Nós fazemos parte dessa maravilha e isso depende da nossa existência, né? O nosso futuro. A gente não pode ser egocêntrico nesse sentido de achar que o planeta e todos esses benefícios que a gente está ajudando a retornar, água, solo, conservação da biodiversidade, seja só para a gente, e sim para todas as outras espécies. E esse foi o Repórter Eco de hoje. Mas você já sabe, no próximo programa tem mais ações, projetos e pesquisas por um mundo melhor. Até lá!